Nessa aula vamos continuar falando sobre matriz e fazer o exercício 4.12 para reforçar os conhecimentos. Queridões e queridonas, bem-vindos à 10ª aula do capítulo 4. Vamos nessa aula fazer mais um exercício sobre matriz para reforçar um pouco o conceito. Ok? Vai ser mais ou menos muito parecido com o exercício passado, da primeira aula, né, da aula anterior, mas nós vamos fazer um pouco de cálculo a mais e usar umas funçõezinhas aqui para gerar alguns números, perfeito? Olha lá, o exercício vai ser guardar números gerados aleatoriamente em uma matriz e calcular o que se pede. Então vamos lá, usar a função random para gerar os números e guardá-los numa matriz 5 por 10. Olha lá, então nós precisamos de uma matriz de 5 linhas e 10 colunas. Depois nós vamos colocar a função random lá dentro para gerar os números e guardá-los, né? Depois que a gente fizer isso daqui, ó, nós vamos usar o for também para somar os dados da matriz. Então nós vamos somar todos os dados, depois nós vamos fazer uma soma dos valores que estão nas linhas. Aí vai ser cada linha. Linha 1, qual que é a soma dos números, na linha 2, qual que é a soma, na linha 3, qual que é a soma. Pede também para você calcular a média, então depois na coluna também fazer a soma, na coluna fazer a soma e na coluna fazer a soma, beleza? Depois ele quer saber a média desses valores, então ele quer saber a média, a soma dos valores e a média dos valores. Então tem que dizer na linha 1 qual que é a soma e qual que é a média, na linha 2 qual que é a média, assim sucessivamente. Perfeito? Então tá facinho aqui de fazer esse exercício, né? Vamos então, a matriz que eu vou precisar, então a primeira declaração vai ser a matriz. Eu vou gerar números, ele não pede aqui, né? Eu posso gerar números entre 0 e 100, por exemplo, poderia ser, né? Então, poderia ser uma matriz do tipo byte, né? Porque eu vou gravar números entre 0 e 100 ou 0 e 200. Se você for gravar números entre 0 e 1 milhão, por exemplo, teria que ser um do tipo long até, né? Nem o int ia dar certo. Mas vamos lá, vou gerar de 0 a 100, então... Só que para o resultado eu vou ter que ter o resultado num int, né? Porque se eu gerar muitos números e a soma deles for de números muito altos, eu não vou conseguir guardar dentro de um int, que vai até 255. Então vamos lá, a matriz vai ser int, matriz 2, vou chamar, e ela é de 5 linhas por 10 colunas, não é isso? 5, 10. E essa matriz eu não vou inicializar ela com nenhum valor, porque os valores vão ser gerados aleatoriamente. Depois eu vou ter que ter aqui uma variável byte para eu calcular a linha, que eu vou chamar de lim, byte lim. E aqui eu posso declarar as duas na mesma linha e o call aqui para as colunas, né, para facilitar aqui, para não ter que digitar muito, certo? E eu vou ter depois aqui um int resultado para guardar o resultado das somas aqui, não é isso? Vai ter resultado. Então, olhem só. Eu estou com as minhas variáveis aqui declaradas. Então, vamos lá. No programa principal, eu vou colocar aqui o... Opa, não está aqui o void loop. Void loop. Tá lá. Fechou, né? Então vamos lá, no meu programa principal, então qual que vai ser o detalhe? Eu gerar os dados da matriz. Então eu vou fazer um for, dentro desse for eu vou colocar um outro for, um contando a linha, outro contando as colunas, e o random ali dentro vai gravando os dados, né? Facinho de gerar os dados para colocar na matriz. Então vamos lá. Beleza, aqui na minha estrutura eu já vou gerar as linhas e colunas. Então, é 0 e 0, eu vou colocar aqui que a matriz, né? Matriz 2, na posição linha 0 e coluna, que vai estar 0, é igual a um número randômico. Eu vou fazer aqui random, não é isso? E 0
a 100. Lembra dessa função lá do capítulo 1, que a gente gerava número aleatório? Né? Porque lá você lembra como é que é para gerar ele vai gerar até 99.999. O 100 nunca vai ser, né? E só com isso daqui ele já vai rodar. Ó. Ele vai rodar a coluna 1, 0, 0, vai colocar na posição 0, 0 o número. Quando rodar esse for aqui que incrementar para o 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ele vai preenchendo a matriz aqui, beleza? Depois eu preciso apresentar isso, né? Então depois que eu acabar de gerar a matriz, agora eu vou fazer um outro for aqui só para apresentar os dados, não é isso? Olha lá, vou fazer assim, ó, for. Então aqui, ó, acabei de fazer o for que é igualzinho o de cima, na verdade. Agora aqui eu vou jogar o dado na porta serial. Então nós vamos fazer aqui, ó, serial.print. Depois que ele contar a linha, ele vai mandar serial print linha 1. Então o primeiro for vai dar 0 e ele vai colocar lá print linha. Daí eu vou colocar aqui o valor da linha, não é isso? Linha aqui, ó, ele vai passar o valor dessa variável, que vai na primeira volta é 0, na segunda volta é 1. E depois, para separar os dados, serial.print. Daí aqui eu vou colocar um espaço mesmo. Espaço. Daí agora eu vou colocar os dados das colunas aqui, né, que corresponde às colunas. Aí o que eu quero colocar? Eu quero colocar o dado que está na posição da coluna, não é? da matriz. Então eu vou pegar aqui a matriz 2, não é isso? Na posição lim com a posição col, não é isso? E vou mandar esse dado lá para a porta serial. Olha lá, o que faz esse serial print? Na matriz, na primeira volta, ele vai passar aqui, vai colocar linha igual, linha, na verdade espaço, aí vai colocar o valor da linha, vai colocar um espaço, daí ele cai aqui dentro, daí aqui ainda a coluna é igual a 0, a linha foi 0, coluna 0, ele vai dar serial print, matriz aqui vai estar 0 e 0, o dado que tiver lá dentro, que foi gravado aqui na posição 0 e 0, ele vai mandar lá para serial, não é isso? E depois eu vou mandar um espaço, só para separar os dados, para não ficar uma bagunça lá. E ele vai fazer lá essa volta. Quando ele acabar de fazer essa volta, eu vou querer que ele passe para outra linha, né, antes de contar para cá. Então, daí fora, aqui, ó, ele vai passando o dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai colocando todos os dados das colunas, né? Aí, quando ele sair desse for, que ele voltar para fazer a volta para o for de cima, eu vou pedir para ele ir para a próxima linha para ele escrever o linha 1, daí no caso, né, que seria passando para outra linha. Eu vou fazer aqui, ó, serial.print, e para ele ir para outra linha é /n, não é isso? /n foi para outra linha. Olha lá, ó, e no final dessa parte, eu devo ter ali já o valor ele apresentando toda a matriz no serial, na porta serial, beleza? E aí, quando ele acabar o segundo for, que é aqui, né? Então, aqui ele roda o primeiro for, aqui ele roda o segundo for. E aqui eu vou colocar um delay de uns 5.000 milissegundos aqui, né? Uns 5 segundos, só para daí antes de ele atualizar as telas, beleza? Só vamos verificar aqui se não tem nenhum erro. Beleza, sem erro. Então, Ctrl A, Ctrl C. Vamos vir aqui, Ctrl A, Ctrl V. Que ainda está aqui o exercício anterior. Vamos compilar lá para dentro do Arduino isso. Então vamos lá, vamos energizar isso aqui para ver como é que fica. Aqui, né? Olha lá, linha 0 e aqui todos os dados da linha, beleza? E aqui a outra matriz.
e ele vai ficar rodando isso daqui. Vai mostrar a matriz ó, na linha 0 e os números randômicos que eu fui gerando em cada um deles. Agora, o que ele pede? Né? Ele pede que a gente faça a somatória das linhas e a somatória das colunas. Então, ele quer que some na linha 0, por exemplo, 72, mais 98, mais 95. O que está pedindo lá é a somatória desses dados e a média. Depois a somatória desses e a média. A somatória desses e a média. Depois pede das linhas, aqui, a somatória das linhas, dos números que estão aqui nas linhas e as suas respectivas médias. Não é isso? Vamos lá, então, implementar essa parte do programa. Então, como é que a gente faz agora aqui a soma disso daqui, né? Então, nós teríamos que fazer um programa também que contasse na linha 1 e passasse a soma dela, né? Então, nós podemos até reaproveitar esse código que está aqui, né? Porque, olha só, quando ele colocou aqui, que ele fez a soma, não é isso? Nós podemos criar um vetor e guardar dentro do vetor a soma. Vou usar aqui um vetor do tipo int. Daí aqui eu vou colocar linha 1, o nome desse vetor. E vou fazer um vetor de 5 posições aqui das linhas, não é isso? Então, vou guardar nesse vetor aqui a soma das linhas. E depois eu vou colocar um outro vetor aqui, do tipo int também, como sendo coluna. E esse daqui eu vou ter que somar as 10 colunas. Vai ter que ter 10 colunas. Então, o que eu vou guardar aqui no primeiro elemento desse vetor? É a soma da primeira linha, vou fazer a soma dela e vou guardar no primeiro elemento do vetor. Depois vou fazer a soma da segunda linha e guardar na segunda posição do vetor. Vou fazer a soma da terceira linha da matriz e guardar na terceira posição do vetor. Essa que é a ideia. E o vetor coluna, que é uma direção só, eu vou fazer a soma dos primeiros elementos da primeira coluna e vou guardar na primeira posição. Da segunda coluna, guardar na segunda posição. Vocês vejam, nós poderíamos aumentar um elemento da matriz e colocar o dado dentro da própria matriz. Mas aqui nós não estamos pensando na forma mais otimizada do código para fazer isso, e sim na forma mais didática. Eu vou fazer vários bloquinhos de for para fazer leitura, para fazer soma, sendo que poderia de repente ser mais otimizado o código, mas então o foco não é na otimização, mas sim no entendimento de como que funcionam as matrizes, né? Para não confundir aqui linha 1, coluna 1, porque na verdade nós temos aqui linha, eu vou colocar N maiúsculo, e coluna N maiúsculo, beleza? Só para a gente não confundir que é linha 1, linha coluna 1, não, porque ele vai ter os dados de todas as linhas e vai ter os dados de todas as colunas, né? Agora nós vamos fazer a soma dela, né? Então eu vou fazer a cópia desse for aqui, ó. Para ficar mais fácil aqui, Ctrl V. Então tá lá o nosso forzinho aqui, deixa eu só fechar o primeiro e o segundo, certo? Esse daqui está fechando qual? Está fechando o loop, então não é aqui que eu vou fechar o loop. O loop vai fechar aqui, beleza? Então tá lá. O primeiro for contando as linhas e o segundo for contando as colunas. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Para esse vetor aqui, ó, se eu fizer a soma, então eu vou colocar aqui uma variável tipo int aqui, né? Int. A soma da coluna é igual matriz 2. Daí eu vou colocar ele na linha que vai ser a linha 0, não é isso? Na primeira volta. Na posição coluna, não é isso? Então ele vai fazer aqui de soma coluna mais igual. Eu vou ter que guardar isso no meu vetor, não é isso? Então ele vai ficar rodando aqui dentro e vai fazer a soma. Tenho lá um vetor, que é o vetor coluna N. Então eu vou colocar aqui, ó, coluna N na posição. Soma das colunas, ele vai estar na posição linha, não é isso?
eu vou ter a coluna, a soma das colunas, que é a soma das colunas na linha 1, a soma das colunas na linha 2, a soma das colunas na linha 3, então vai estar aqui na posição linha, coluna N é igual a soma coluna. Não é isso? O resultado da soma. Então, olha lá. Um for dentro do outro. Então, quando der linha 0, ele vai rodar as colunas. Daí eu vou pegar a coluna 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar rodando da 1 até a 10, não é isso? Faz a soma coluna, fica rodando aqui dentro. No final disso, soma coluna é igual a soma de todos os dados, de todas as colunas que estão na linha 1 do vetor. Entenderam? Aí o que acontece? Ele pega o soma coluna e coloca na posição linha 0. Ele vai incrementar aqui para a linha 1 e aqui dentro ele vai passar da linha 1 a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ali eu vou fazendo a soma ali dentro. E de quando ele sair, ele vai colocar aqui no lim 2, ó, aqui na posição que vai ser o lim igual a 1, a soma da coluna. Ele vai passar de novo no for, vai incrementar e assim sucessivamente. No final dessas voltas aqui, eu vou ter as 5 posições de linha dentro do vetor com a somatória do valor das colunas dentro dele, certo? O que nós temos que fazer aqui agora no final é o soma coluna igual a 0, né, para zerar esse contador, para não ser afetado pela soma das linhas anteriores. Beleza? Vai passar e vai fazer tudo isso. No final desse programinha aqui, ó, eu devo ter o vetor preenchido com a soma de todas as colunas de cada uma das linhas do vetor, não é isso? Agora nós vamos fazer uma outra estrutura parecida, que é para somar agora o que está nas linhas, né? Então, na coluna 1 eu quero o resultado da somatória das linhas. Então, agora é o mesmo for aqui, só que de uma forma inversa, né? Só pegar esse for aqui, ó, e colocar ele aqui antes, né? Então, tá aqui, ó. Agora é o for da coluna e depois o for da linha, beleza? E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, abrir o primeiro, abrir o segundo, então vamos fechar aqui, beleza? O loop aqui, beleza, fechou. Então aqui, ó, quando eu contar aqui a linha, então agora eu vou colocar na coluna e vou contar a linha, vou fazer a mesma coisa. Na verdade aqui é para dentro da linha, né? Linha N, que vai dar 5 corridas aqui. Linha N com 5 posições. Então, aqui é o linha N. Linha N. Ó. Então, ele a linha vai ficar no 0 e ele vai correr todas as colunas, vai somar tudo, colocar dentro da posição 0 da linha, que é a somatória dos dados das colunas. Depois ele vai passar para a linha 1 e vai passar todas as colunas da linha 1, vai somar tudo isso e colocar na posição 2 do vetor. E vai fazendo isso até ele completar todas as linhas. Aí agora eu vou fazer o inverso. Em vez de eu parar na linha e contar as colunas, eu vou parar na coluna 0 e vou contar a linha 1, 2, 3 e 4. Então ele vai colocar aqui coluna igual a 0 e esse for aqui vai correr a linha 1, 2, 3, 4. Então agora, em vez de eu varrer ele na horizontal, eu vou começar a varrer a minha matriz na vertical. Então vai ficar coluna 0 e vai correr linha 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou fazer a somatória desses 5 dados e salvar na coluna 0, não é isso? Então aí, ó, daí matriz aqui ele vai correr 0, 1, 2, 3, enquanto vai ficar a coluna 0 aqui, vai fazer a somatória. No final disso daqui, eu vou, quando ele passar desse for, correr para esse, incrementar para a coluna 2, eu pego e aproveito para salvar dentro daquele vetor que eu tinha criado lá, que é esse aqui, ó, o vetor da coluna N. Então vai lá, eu vou colocar aqui coluna N na posição, que daí vai ser a posição da coluna aqui, ó. Olha lá que legal. Na posição da coluna, não é isso? É igual a soma linha.
Soma linha, beleza? O resultado que der dessa conta, ele guarda nessa posição da coluna que estava aqui. Quando ele passar por aqui e gravou na posição 0, ele vai incrementar esse cara, e quando ele incrementar aqui e fazer a somatória de novo, vai incrementar aqui, também vai gravar na outra posição. E agora aqui é só zerar. Coluna N igual a 0. Entenderam aqui a brincadeira? E aí, no final disso daqui, o que a gente vai fazer? Vai apresentar os dados no terminal, né? Então, para apresentar os dados no terminal, aí é uma outra situação aqui, né? Nós vamos fazer um outro for aqui para fazer isso. E agora é só eu apresentar o valor da linha 1, da linha 2, da linha 3, da linha 4, da linha 5. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui é a soma da linha, e vai aparecer o número da linha, que é a linha 0, espaço. Então, o valor que eu quero passar agora está no vetor linha N. Então, é o linha N na posição. Qual que é a posição? É a posição lin, não é isso? Quando na primeira volta ele vai mostrar o valor da posição 0. Na próxima volta da posição 1, e ele vai passar, vai rodar 5 vezes esse for. Na primeira volta ele manda o texto e o valor que ele gravou lá em cima, depois ele manda o valor, parará, e vai apresentar a linha 1, 2, 3, 4, 5 e vai apresentar lá. Esse último aqui eu posso usar um print ln, né? Daí ele pula para a próxima linha e mostra a próxima linha. Não é isso? E agora falta apresentar aqui o da coluna. E o da coluna vai ficar para vocês resolverem, beleza? Então vamos lá. Só checar se está tudo certo. Aqui, ó, deu um errinho aqui. Tá, eu não posso declarar aqui, eu tenho que declarar lá em cima. Então vamos lá. Int soma linha. Beleza? E eu não vou declarar o soma linha aqui, assim como não vou declarar o soma coluna aqui também. Não vai aceitar. Soma coluna. Em C não aceita isso, né? Em outras linguagens aceita, no C não aceita. Então tá lá, coluna N igual a 0. Não, é o soma linha que eu tenho que colocar igual a 0, né? O coluna N não vai rolar. É o soma linha igual a 0, que é o que eu tenho que resetar. Aqui o soma coluna também que eu tenho que resetar. Isso mesmo. Vamos lá. Beleza, agora deu certo. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl V. Para dentro do Arduino. Tá lá. Mostrou a tabela. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Aqui. Daí aqui, ó, soma da linha 0. Aqui, ó, ele mostra a tabela com as linhas e as colunas. Depois ele apresenta a soma da linha 0, da linha 1, da linha 2, da linha 3. Legal, né? Para ver se a conta tá certa, o que a gente faz? Dá para jogar no Excel isso daqui, né? Copy. Venho aqui no Excel. Daí vou ter que usar aqui dados, texto para coluna. Tá lá. Daí ele diz aqui que a soma disso daqui, ó, é 564. É esse o resultado que deu? Olha lá. Deu lá. Então agora se eu fizer aqui igual a soma desses dados aqui, não é isso?
Ó, deu 564, vamos ver a outra. 515, aqui deu 514. Na verdade, o erro está aqui no Excel, né? Ó, porque aqui é o número da linha 1, 2, 3. Esse texto aqui faz parte desse conjunto e não dos dados transmitidos. Então, na verdade, eu tenho que somar aqui no Excel daqui para frente, né? O erro não é no programa, é aqui na avaliação. Ó, 264, agora aqui, ó. 514, 493, 508, 482. Beleza? Fez a conta certinho. Então, aqui está a prova que o programa está funcionando. Agora, esse programa não está acabado. Vocês vão precisar acabar ele e publicar para mim lá, né? O que falta somar agora? As colunas. Então, vocês vão usar a mesma lógica que eu usei para somar as linhas, vão colocar um outro for aqui embaixo, vão fazer a soma dos dados das colunas para cada uma das linhas, né? E vão apresentar esse valor lá no terminal, sabendo que depois eu vou pegar e vou fazer a conta aqui, nesse mesmo esquema que eu fiz com o Excel. Então, caprichem lá para acertar na conta, beleza? Outra coisa que está faltando é a média. Para você colocar a média também está muito fácil, o programa já está montado, é só você colocar a linha. No caso ali, a soma da linha é pegar a soma e dividir por 10, aquilo ali vai dar a média. E da coluna também, no caso, depois você fizer a soma. Então aqui, como foi colocado a soma das linhas, você pode colocar embaixo também a média. A soma da linha é igual a tanto e a média é igual a tanto. E você já colocar o valor da média também. Perfeito? Muito fácil para vocês irem treinando aí a operação com matrizes, né? Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.